Fala, meu povo, dando continuidade à nossa aula de função do primeiro grau aí. Vamos fazer algo um pouco diferente, a gente vai sair do gráfico para a função. O que a gente fez? Foi da função para o gráfico, entendeu aí? E agora a gente vai sair do gráfico para a função. Como é que funciona? Primeiro aí, esse ponto é o ponto 2 e o ponto 5. Esse ponto é o ponto 5 e o ponto 11. Esse ponto é o ponto 2 e o ponto 5. E esse é o ponto 5, 11. Vamos chamar esse ponto de ponto A, vamos chamar esse ponto de ponto B. Beleza, meus amigos? O que você tem aí, meu lindo? Olha só. Isso aqui é um ponto no plano cartesiano e é localizado os que formam o x, y, x, y. E aí eu vou trabalhar com um sistema linear. Ele está falando que quando x é 2, y é 5. Quando x é 5, y é 11. Quando x é 2, y é 5. Quando x é 5, y é 11. Então tá aí os elementos que compõem. Vou trabalhar com um sistema, então se você está com dificuldade de assistir nossa aula de sistema linear, não deixe de assistir nossa aula de sistema linear. Beleza? Então vamos dar continuidade aí a esse processo. Como é que vai funcionar essa ideia? Eu já sei que a cara da função é y igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b. E aí eu tenho dois pares de pontos. Eu tenho um ponto A, que é o ponto 2 e 5, e tenho o ponto B, que é o ponto 5 e 11. Ponto A, que é o ponto 2 e 5, ponto B, que é 5 e 11. Como é que eu vou transformar isso num sisteminha 2x2, num sistema aí bate pronto, coisa fácil. Ó, eu já sei que é x, x e y. Vamos jogar no sistema. Vamos lá, nossa primeira equação, vou pegar o ponto A. No lugar do y eu vou colocar 5, então vai ficar 5 igual, no lugar do x eu vou colocar 2, 2a mais b, ó. No lugar do x, ó lá. No lugar do x, eu coloquei o 2. No lugar do y, eu coloquei o 5. No lugar do 5, tá aqui, ó. No lugar do y, 5 entrou. No lugar do x, 2 entrou. Vamos dar continuidade nessa prosa. Equação 2. O que eu tenho? 11 é igual a 5a mais b. Formou o nosso sistema de equação. Nossa primeira equação aí ficou 5 igual a 2a mais b. Nossa segunda equação ficou 11 igual a 5a mais b. E eu preciso achar o a e o b, porque eu quero determinar o valor da função. Então eu preciso do valor do a, preciso também do valor do b, porque a cara da função é assim. Fazendo pelo método da adição, poderia fazer por método da substituição, mas não é o melhor. Fazer pelo método da adição é o melhor. Então eu vou somar essas duas equações de forma que, ao somar, eu elimine uma variável. Só que se você somar por si só, da forma que se encontra, eu não vou conseguir aí eliminar uma variável. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar uma delas por um valor que faça com que a soma zere. Vou multiplicar esse cara aqui por menos 1, ó. Vou fazer essa multiplicação. Vou multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, como é que vai ficar essa belezura? Multiplicando por menos 1, vai ficar menos 5 igual a menos 2a menos b. Lembrando que eu vou multiplicar todos os elementos por menos 1. Menos 1, menos 1, menos 1. Então, ó, menos 5, menos 2a, menos b. Lembrando que é importante. Por que eu multipliquei por menos 1? Porque eu preciso escolher uma variável para eliminar. Lembra que ao somar, eu tenho que transformar um sistema de duas equações no sistema de uma equação só. Então, eu vou somar essas duas equações de forma que eu consiga eliminar uma variável. Então, agora vai ficar 11 igual a 5a mais b. Tá aqui. 11 igual a 5a mais b. Por que eu fiz isso? Porque eu quero eliminar o b. Determinei que eu queria eliminar o b. E aí, para eliminar o b, multiplicaram por menos 1. Porque o b, menos b com mais b, vai embora. Se eu quisesse eliminar o 2a, aí era outro número que eu iria multiplicar. De forma que, ao multiplicar, eu tenho que conseguir, na hora da soma, eliminar essa variável. Se eu multiplicasse por menos aqui, eu não conseguiria eliminar o 2a. Só quando eu multiplico por menos 1, eu só elimino o b. Beleza? Então essa é a ideia. Fazendo a soma das equações, o que vai acontecer? Somando as duas equações, ó, menos b vai embora com b. Agora eu tenho um sistema de equação aí, na verdade, eu passo a ter uma equação com uma variável só. Porque a ideia é sair desse sistema de duas equações para trabalhar com algo que tem uma variável só. Então eu tenho um sistema com duas equações. E aí esse sistema com duas equações, obviamente duas variáveis, acertando a fala. Eu tenho duas equações, duas variáveis. Qual é o objetivo? Sair dessas duas variáveis
e ter aí uma variável só. Então, uma equação com uma variável só. Então, por isso que eu eliminei o b e agora eu passo a ter uma única variável, que é o a. Acertando a fala aí que a gente acabou falando errado. Então, eu tenho menos 2a com mais 5a. Então, vai ficar 3a. Eu tenho aí 11 com menos 5. Vamos pensar, quanto é 11 menos 5? 7. 7 com 5 vai dar 12. Não é 7, 6. Então, isso aqui vai ser 6. Então, 11 com menos 5, 6. Beleza? Passo 3 para o outro lado. Então, eu vou ter aí que 6 sobre 3 é igual a A. Então, eu já sei que o A vale quanto? O A vale 2. Beleza? O A vale 2. Pronto, morreu Maria. O que eu faço agora? Já tenho o valor do A, eu preciso achar o valor do B. O A já foi, o A já miou. Tá aqui, ó, o A já miou. Agora eu preciso achar o valor do B. Acha o valor do B. Eu vou substituir, ó, substituir A igual a 2 na equação 1. A igual a 2 na equação 1. Tanto faz qual equação, tá? Se você vai substituir na 1 ou na 2, não faz diferença, vai dar no mesmo. Substituindo aí na equação 1, eu passo a ter 5 é igual a 2 vezes, ó, quanto vale o A? O A vale 2. Então, ó, substituir por 2 mais B. Então vai ficar 5 é igual a 4 mais B. Passo o 4 pro outro lado, ó. Passa esse cara pra cá, ó. Passou pra cá, como é que vai ficar? 5 menos 4 é igual a B. Então eu passo a ter aí que B é igual a quanto? B é igual a 1. Então achou o valor do A, achou o valor do B. Achou o valor do A, achou o valor do B. Beleza? Então, como vai ficar essa função? Lembra que a função é y igual a x mais b, o f de x igual a x mais b. Então essa função vai ficar f de x é igual a ax, 2x mais 1. Essa é a função, 2x mais 1. Então essa é a função que eu estava procurando. Eu queria sair disso aqui e chegar na função, beleza? Fazendo por um sisteminha aí. Mole, mole, mole. Quer fazer a prova real? Faz lá. A função não é 2x mais 1? Vamos lá. Quando x é 2, y tem que dar 5. A função é 2x mais 1. Substitui o x por 2. 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5. Beleza. Substitui o x por 5. 2 vezes 5, 10. Com mais 1, 11. Beleza. De fato é aquela função. Agora um outro modelo aí. Agora o modelo é, eu saio do gráfico da reta e vou para a função. Também ficou mole. Lembrando que qual é a cara da função? F de x é igual a x mais b ou y é igual a x mais b. Beleza. Vamos identificar o que eu tenho. Quando você olha para essa reta, você tem que lembrar de um detalhe. Ó. Isso aqui, eu já sei que é o b. Isso é o b. E isso aqui, você também já tem que saber que essa é a raiz. Lembra que a raiz é o ponto em que a reta toca no eixo x. Lembra que a raiz é o zero da função. Gagueja não, professor. A raiz é o zero da função. É o valor que faz com que a equação seja nula. Então, ao substituir a raiz na equação, a equação vai dar nula. Não esquece disso. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. F de x é igual a x mais b. Já tem a função? Já vou substituir, tá? Vou substituir, já sei que a função vai ficar f de x igual a x mais 2. Já tem o valor do b, me falta o a. Vamos lembrar de um detalhe, né? O que a gente faz para achar a raiz? A gente iguala a equação a zero. Então a gente já sabe que a raiz é menos b sobre a. Então a gente já sabe que a raiz é menos b sobre a. Já sabemos que a raiz é menos b sobre a. Então eu posso aí substituir. A raiz menos 3. A vai dar quanto? A eu não tenho algo que eu procuro, B. O B é 2, só que é negativo. Menos 2 sobre A. Multiplicou cruzado, meu príncipe, ó. Como é que vai ficar isso aqui? Menos 3A, que é igual a menos 2. Isso vai ser igual. Negativo dos dois lados vai ficar positivo, tá? Multiplicou por menos 1, vai ficar positivo. Então eu posso falar que o A é 2/3. Então tá aí o valor do A. Já tinha o valor do B, agora eu tenho o valor do A. Então eu vou ter f de x igual a 2/3 de x mais 2. Então essa é a função cujo gráfico é esse aí. Então,
Então, 2/3 de x mais 2. Lembrando que a raiz é menos b sobre a, tá? Então, o que eu fiz aí é achar logo o valor da raiz através de menos b sobre a. Como eu poderia ter substituído o x aqui por menos 3 e ter igualado a equação a zero. Porque lembra que a raiz é o valor responsável por zerar a equação. Então, essa é a ideia básica aí que você está tendo agora. Legal? Forte abraço e até a nossa próxima aula, já com aulas de exercício, para a gente conversar sobre esse assunto. Até mais!